Hoje, na nossa aula de filosofia, a gente vai ter uma aula pesada, pesada de conteúdo, mas pesada de sentimento, assim, uma aula sobre um filósofo chamado Jean-Paul Sartre, né, que a gente costuma chamar só de Sartre, apesar de ser meu xará aí. É, na verdade, já é uma aula já voltada aí, a gente já entrou no século XX, né? Jean-Paul Sartre morreu, né, um ano depois de eu ter nascido, então já são filósofos que já estão chegando próximo aí da gente, né? Não de vocês, mas de mim. E é um cara que vai falar sobre algo muito importante, assim, muito verdadeiro e tirando alguns paradigmas lá da Idade Moderna, né? Que é o existencialismo. Na verdade, o Sartre ele vai falar sobre a essência do homem, né? Por que a gente existe, né? Quais são as atitudes que fazem a gente existir, né? Então aí é uma filosofia mais voltada à existência do homem, né? Não assuntos que não têm sentido, mas um assunto que envolve todos nós, né? O existencialismo. Tudo bem? Uh, vamos com calma, vamos analisar o que Sartre fala, o que outros filósofos do existencialismo falam. O Sartre ele tem a cara do nosso vestibular, né? Por isso que a gente estuda bastante esse filósofo, ele tem a cara do Enem, mas existiram outros que falaram sobre existencialismo, até hoje falam. Tudo bem? Mas vamos ver o que o Sartre falava sobre liberdade, o que o Sartre falava sobre mundo, né? E quais são as principais ideias aí desse existencialismo, tá? Vamos compartilhar o material aí para vocês anotarem no caderno de vocês, terem o material organizadinho aí. Vamos lá. Então, Sartre, ele viveu aí, ele nasceu em 1926 e morreu em 84, tá legal? É um filósofo já desse século XX, que nosso século anterior, né? E qual é a fundamentação do trabalho do Sartre, né? Antes de ele falar desse existencialismo, o que o Sartre falou? Vamos lá. Primeiro, antes desse termo de existencialismo, a gente tinha a chamada escola fenomenológica, tá? Que foi muito impactante nesse século XX, de fenômenos. Tá? O Husserl, que é um filósofo também importante, ele foi o precursor desse movimento. Tá? E esses caras eles vão questionar aí aquela proposta cartesiana da teoria do cogito, né? Cogito ergo sum, penso, logo existo. Eles vão questionar por quê? Porque, na verdade, eles veem esse termo como um erro, como se a existência humana, né? Se eu penso e existo, a existência humana é algo física. Lembrando, Descartes, quando usa esse termo, ele era um matemático, né? Ele viveu ali no século XIV, né? Por volta ali de 1500. Então, esses caras, desculpa, século XVI, né? Confundi a matemática aqui. Esses caras, eles, para aquele momento, penso logo existo, foi uma coisa muito importante. Hoje a gente sabe, né? Hoje a gente sabe que nem sempre quem pensa existe, né? A gente tem doenças neurológicas, pessoas que realmente não têm uma compreensão, né, de pensamento tão apurada que existem, né? Mas a neurologia, né, a última aula que a gente viu de Freud lá, né, esses caras vêm falar da parte do cognitivo no século XX, né, final do século XIX, início do século XX. Né? A medicina neurológica também vai ser muito recente. Então, é algo que os filósofos do século XX vão se dedicar. Né? A existência humana não é fixa.
né? A intencionalidade, né? Esse termo é muito importante. A intencionalidade seria o fato que nunca possuir consciência. Então, a consciência é algo também novo para esses filósofos do século XX, tá? Então, para eles é uma projeção, lembra do Freud, né? De você ter a consciência, né? Então, a intencionalidade seria o fato de nunca se possuir consciência sem alguma projeção na consciência, sem a própria consciência. Olha que doideira, né? Então, você ter a tua projeção, você saber que você existe, né? Você ter a consciência de que você existe sem uma consciência, tá? Na medida em que experimentamos, olha aí, a experimentação científica, vamos lembrar lá dos empiristas, né? Então, para esses caras do existencialismo, a experimentação é algo importante, tá? Então, a gente só existe quando a gente experimenta algo, tá? A nossa existência está ligada a uma experimentação de algo, né? E aí a grande frase aí do existencialismo, que a existência ela precede a essência. Aí a gente vai ver uma busca de uma essência, tá? Todo ser humano, ele não existe por acaso, tá? Ele existe buscando uma essência maior. E é uma vida de busca, tudo bem? Nossa vida é uma vida de busca de uma essência. Para alguns, pode ser que já tenham atingido essa essência. Para outros, a vida ainda é uma busca de uma essência, de uma felicidade, de uma satisfação maior, né? Então, para esses caras, olha que louco, a vida, você não existe, como Descartes falava, se eu penso, eu existo. Não, para esses caras, né, a existência, principalmente por Sartre, ela vai preceder, né, a essência. Então, é uma busca de algo maior. Tudo bem? E aí ele cria o existencialismo. Né? Se ele está falando de existência com essência, né, o termo que ele vai utilizar aí é o existencialismo. Tem um outro filósofo aí chamado Heidegger. Ele vai falar que a compreensão do ser no mundo é marcada por uma estranheza. Tá? Olha que pesado, né? Que seria a experiência de ser nada a princípio. Então, para o Heidegger, quando você se compreende como ser no mundo, né? E é normal uma estranheza, porque assim, galera, vamos parar para pensar, né? O Heidegger tem total razão. O que sou eu, professor Paulo, baita professor de história, de filosofia, de sociologia, né? Eu sou o cara. Cara, o que eu sou dentro de 7 bilhões de habitantes no mundo, né? Dentro de um universo gigantesco? Eu sou nada. Por mais que eu me ache, e aí, galera, se você se acha alguma coisa no mundo, é algo para você ser trabalhado, porque você não é nada. Nós não somos nada. Tudo bem? E aí, não somos nada além da nossa relação com o quê? Com os fenômenos. Tá? Então, a nossa vida é uma busca de relação com os fenômenos que estão acontecendo ao redor da gente. Tá? E aí a gente tenta, né, se determinar. Tá? Isso vai marcar, para esses filósofos do existencialismo, a nossa existência humana. E para esses caras, essa tentativa de a gente se determinar, né, de chegar a algum objetivo, de estar sempre lutando por alguma coisa, isso determina a nossa existência humana. E que nunca, para esses caras, a gente nunca vai atingir uma plenitude. Qual é o objetivo de vida? Né? Eu posso falar por mim mesmo. Né? Quando eu era criança, qual era o meu objetivo de vida? Era estudar. Né? Quando eu cheguei ali na idade de prestar um vestibular, o objetivo de vida era entrar numa universidade. Aí você entra na universidade e vê que não é nada daquilo, que você não está satisfeito ainda. O objetivo da tua vida é conseguir um emprego maravilhoso. E muitas das vezes você está naquele emprego maravilhoso e você ainda não tem essa plenitude. Né? Para alguns sim, para outros não.
né? Então, onde é que está a sua plenitude, né? Para esses caras, a existência humana é essa tentativa de se autodeterminar, né? De atingir uma plenitude. Para eles, o homem nunca é definido, sempre é uma necessidade de determinação, né? De algo a se atingir, tá? É um sentido para a ação, né? Então, esse existencialismo, ele muda tudo o que você pensa ali até aquele momento da filosofia. Você começa a ver, né, não só com Freud ali na questão uh, um, psíquica, né, não, mas esses caras na questão de você, do que você está fazendo nesse mundo, né? Qual o seu objetivo nesse mundo? Por que você está aqui? Você só existe, né? Não naquele sentido do racionalismo, de penso e existo. Não. Você existe porque a sua vida é feita de determinações, tentativas de determinações, de objetivos para atingir algo maior, para atingir uma plenitude, tá? E aí dentro dessa sua vida, dentro dessas tentativas, você tem um mundo, tá? Você tem um mundo que é gigante e você não é nada dentro dele. Tá? Então, o mundo parece pleno na medida em que as pessoas se relacionem e percebam um horizonte temporal. Então, você está nesse mundo para projetar o quê? O que você vai ser no futuro, né? Esse mundo está aqui, a gente está existindo, ele parece pleno, mas, cara, eu tenho 37 anos, né? Vocês têm aí 16, 17, 18. Muita coisa acontece, né? Nem sempre esse mundo é tão pleno, né? Nem sempre o professor aqui esteve tão pleno, né? A gente tem problemas, né? A gente tem crises existenciais em muitos momentos, tanto na nossa vida profissional, na nossa vida amorosa, nossa vida profissional, né? Enfim, nossa vida de estudante. São muitas decepções e a gente vai ali tentando projetar algo melhor para o futuro, né? Por quantas vezes o professor aqui já desistiu de fazer alguma coisa por não se sentir feliz? Por mais que o mundo esteja falando, não, não é isso, né? Mais importante é o dinheiro, mais importante é você. Nem sempre. Mais importante é você estar em paz, né? Buscar essa plenitude, né? Então, a vida, a existência para esses caras, né? Aí não é o professor Paulo que está falando, é Sartre. A existência é uma busca de objetivos, né? E buscar essa plenitude. Então, a realidade se dá de acordo com ações naturalizadas, ou seja, como o mundo espera que vamos agir. Então, isso é uma crítica do Sartre, né? Às vezes é mais fácil, né? Seguir o mais fácil, né? Como o mundo espera, nem sempre, né? Então, na verdade, para os existencialistas, para o Jean-Paul Sartre, é importante você seguir da forma que você acha que é o correto, né? Onde você acha que vai achar a sua plenitude, a sua felicidade, né? Mas, por vezes, o mundo naturaliza as coisas, né? Esse namorado que eu tenho, essa namorada que eu tenho, tá tão chato, mas, cara, o que minha mãe vai falar? O que as pessoas vão falar, né? Enfim, às vezes a gente estaciona. Ou esse trabalho aqui é tão chato, sou tão infeliz. Mas me dá um dinheiro legal, né? Quer saber? Vai dar um maior trabalho de fazer outra coisa. Enfim, essas discussões para o Sartre são importantes, né? Que você se vê como algo no mundo, que ele fala que a gente não é nada, mas a gente precisa, muitas das vezes, desnaturalizar as situações e seguir para um objetivo, que eu acho que a vida seria nesse sentido, né? E aí,
como o Sartre fala, né, que o mundo às vezes te oferece algo e te deixa preso. Você tem que ter o quê? Liberdade, né? E essa liberdade, para ele, né, tá entre aspas aí, o homem está condenado ao quê? A ser livre, né? Então, para o Sartre, a existência humana é uma existência de liberdade. Apesar de parecer algo positivo, tem um peso gigantesco, tá? Romper com padrões, romper com estruturas para atingir essa liberdade, cara, é difícil. Pode ter um peso devastador. Uma vez uma psicóloga minha falou, cara, se prepara para chegar onde você quer, se prepara para um campo devastador, se prepara para um ambiente de guerra, mas você vai chegar, né? Então, para o Sartre, você tem que ter essa coragem, né, de tentar a todo instante a ser livre, né? Na quebra com o mundo, né, essa quebra que eu estou falando é uma quebra para atingir uma liberdade, o homem tem que assumir a responsabilidade por suas ações. Ah, eu não vou fazer isso, eu vou fazer isso, eu vou encarar tudo o que for para chegar a esse objetivo, a responsabilidade é minha se der errado. Tá bom? Isso que o Sartre fala, a responsabilidade é de quem? Do homem, tá? Angústia, algo que te traz angústia. Angústia é uma palavra do Sartre, né? Então, encontrar a liberdade para sair da angústia é o objetivo aí desse existencialismo, tá? E aí ele usa um termo aí chamado de má fé, que é o homem que abre mão da sua liberdade para fazer o que a sociedade espera, o que as pessoas esperam, o que o mundo espera, né? Fazer um papel pronto, né? Cara, por diversas vezes o professor de vocês já teve muito angustiado, já sofreu pra caramba, permanecia em alguns momentos num papel que o mundo esperava, em outros quebrou a cara. E isso eu me sinto vivo por conta disso. O existencialismo do Sartre é isso. É você buscar a todo momento. Eu tenho 37 e ainda tenho muitos objetivos, né? Já fiz universidade, já fiz pós-graduação, já fiz mestrado, penso em fazer um doutorado, já trabalhei como professor a semana inteira, rompi um pouco com isso, já busquei algo próprio, já quebrei a cara, e é isso. A responsabilidade é sempre de quem? Do homem. A responsabilidade é minha se der errado, né? Agora, é ter coragem para encarar, né? É ter coragem para não sair do comum, né? Para a gente vencer, né? Ah, o meu sonho de vida é fazer universidade tal. Você coloca aquilo como objetivo. Entra na universidade vendo que não é nada daquilo. É ter coragem de mudar, né? É ter coragem, peito para relacionamento, né? Não sou feliz, não tá legal. Ter coragem de mudar. A vida para o Sartre, para os existencialistas é essa. É você buscar essa essência, tá? Então o homem só existe enquanto ele busca uma essência, não só por pensar. Tudo bem? Aula densa, pesada, mas muito muito importante assim. E vira e mexe, o existencialismo está caindo nas nossas provas. O Sartre é cara do Enem, como eu já disse. Então, espero que tenham gostado. É uma aula mais reflexiva, né? Mas não deixa de ser importante. E a gente se vê numa próxima oportunidade aí. Grande abraço.